Olá, meu nome é Adila Dantas, eu sou aqui do canal Diário de um Papagaio e vou responder aqui nesse vídeo uma dúvida do Tenório Caetano que ele colocou lá no Instagram. E ele perguntou como é que eu faço, já que eu tenho um bando misto, para a arara comer a comida da arara, o papagaio do papagaio e as calopsitas da calopsita, né? Então, vamos lá. Vamos por parte. Vamos responder isso aí por parte. Bem, da calopsita é o mais fácil, porque como o viveiro delas foi um dos primeiros que eu fiz o dos papagaios com a arara e a das calopsitas, e na época o muro era mais baixo, e o das calopsitas ficou do lado mais baixo do muro, eu fui até o limite, então ele é bem baixo. Então, como os papagaios e a arara, eles dão preferência por lugares altos, eles não gostam de entrar lá. Os outros viveiros são muito mais altos e eles ficam soltos, vão para o telhado dos viveiros, enfim, eles simplesmente não têm vontade de entrar no viveiro das calopsitas. Então, eles não comem por falta de entrar, que eu só coloco a ração da calopsita lá. Já elas andam ali, passeiam nos viveiros do grande, mas como a ração é muito maior, elas até dão umas bicadinhas, mas elas comem a delas mesmo, porque a ração do papagaio da arara é muito maior. Aí vamos entender a parte mais complicada, que é a parte do papagaio e da arara, tá certo? Eu vou dar alguns conceitos para vocês entenderem como foi a solução que eu tive que fazer aqui, a adaptação que eu tive que fazer. Os papagaios, né? Os papagaios e a marianinha, eles têm uma tendência a engordar, tá certo? Então ele não pode ter uma alimentação muito calórica. Já a arara, a jandaia, pedrinho, eles pedem uma alimentação mais calórica, com mais energia. Só que qual é a problemática aí? Se eu dou mais energia do que eles podem comer, de maneira geral, por exemplo, do papagaio, se eu dou mais energia a eles, eu não tenho como tirar esse excesso de gordura, tá certo? Se eu der uma ração com menos gordura, eu posso completar, eu posso suplementar. Então, isso é muito importante que vocês entendam esse conceito, né? É a mesma coisa que acontece com a questão das vitaminas. Você tem como complementar, suplementar uma falta de vitamina, mas você não tem como tirar excesso de algumas vitaminas do organismo. Então, acaba causando doença, tá bom? Então entendam esse conceito. Se eu dou excesso de gordura, eu não vou ter como tirar, mas se eu der uma uma ração menos calórica para eles, para os que precisam de mais energia, eu posso complementar. Então, para solucionar isso, já que vivem todo mundo junto, um entra no viveiro do outro, os grandes, eles passeiam, um come no recipiente do outro, eu optei por colocar ração de papagaio para todos, que ela é menos calórica, e para os que que precisam de mais caloria, como é o caso da arara, eu dou para ela um aporte maior de, por exemplo, alimentos como castanhas, como as amêndoas, que são calóricas. Eu dou mais para ela, que ela precisa já para suplementar essa parte, eu dou alguns alimentos mais calóricos para ela, e do que dou para os papagaios, por exemplo, tá certo? E é assim que eu consegui balancear, porque para ter alimentação completamente separada, com espécies tão diferentes juntos, eu teria que manter realmente viveiros separados, tá certo? Eles não são como cachorro, por exemplo, que tem a hora de comer, eu tenho a hora da minha cadela comer, então eu coloco a ração naquele horário, e depois você tira a panelinha, né? Tira o comedouro. Com ave não funciona desse jeito. Então, essa foi a forma que eu consegui. Eles estão bem de saúde, já estão aí há 7 anos e essa fórmula vem dando certo, tá bom? Espero ter te ajudado, ter tirado a tua dúvida. Beijo.